Entre gerações, histórias que perduram, negócios que são família, legados que inspiram, desafios, decisões, futuro em construção. Bem-vindos ao podcast que atravessa o tempo. Entre gerações. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Entre Gerações. Hoje teremos à conversa connosco José Luís Simões, administrador, presidente do Conselho de Administração da Luís Simões. Muito obrigada pela amabilidade de aceitar este nosso convite. Temos muito gosto de tê-lo aqui à conversa e de recebê-lo na nossa casa. Portanto, hoje queríamos conversar aqui um bocadinho do passado, do presente e do futuro da Luís Simões, também perceber um bocadinho aqui o que foi o passado e como é que vocês o transportam para o presente e para o futuro. Transportes é do que falamos aqui, não é? Por isso utilizar aqui esta palavra. Então, o que é que gostava de começar por lhe perguntar? Conhecendo um pouco da história da Luís Simões, a carroça que os pais utilizavam lá atrás para transportar frutas e legumes foi o primeiro transporte da Luís Simões? Sim, agradeço o convite, é com muito gosto estou aqui e com esta gente simpática e num projeto interessante, portanto espero que possa ser útil com a minha participação. Se isso acontecer, já mereceu a pena. Muito obrigado por o convite. Obrigada, não. Se a carroça foi o primeiro, eu creio que sim, embora não havia a denominação de uma empresa específica nessa altura, e também havia dois jovens que se conheceram no mercado da Figueira, que é uma coisa que não existe hoje em Lisboa, não está lá o espaço, mas não está o mercado, que era um mercado irmão do Mercado do Leão, aqui em Lisboa, e que um dia algum político resolveu que aquilo ficava ali mal e tirou aquilo dali. E tinha uma carga histórica importante para a cidade de Lisboa, portanto é relevante. Eles conheceram-se aí e vinham com as suas carroças trazer os legumes das suas famílias, mas também dos vizinhos, para comercializar no mercado grossista. E também iam ao mercado da Malveira e a algum outro mercado aqui próximo que permitia dar alguma vitalidade ou trocar bens por alguns recursos para alimentar as famílias, era de sobrevivência. Estávamos no pós-guerra, ou ainda na guerra, nessa altura na guerra, com muito racionamento, não sei se temos ideia disto, mas há aqui um contexto de racionamento em Portugal, porque não havia meios, não havia combustíveis, não havia pneus, não havia uma quantidade de coisas. A primeira caminhoneta teve o privilégio de ter que ser mudada a dado momento de combustível de gasolina para gasogénio, que era com carvão, para ter porque não havia o dito gasolina, não havia, portanto foi preciso encontrar. Eram outros tempos e, portanto, a carroça foi, de facto, pode ser considerado um dos primeiros elementos de negócio, embora na Luís Simões se entenda aos 75 anos ou mais, quando apareceu a primeira caminhoneta. Como no Aldeia da Roupa Branca, era uma caminhonete parecida com aquela, semelhante, e que vinha fazer mais ou menos o mesmo que aquela caminhonete. Um investimento do seu pai e da sua mãe na altura? Eu diria que aquilo que chamamos hoje investimento é relacionado com dinheiro. Naquela altura, o investimento era mais atrevimento do que propriamente investimento. Mas foi isso que aconteceu e os dois juntos puseram uma caminhoneta numa aldeia rural, onde por acaso não se conseguia lá ir 4 ou 5 meses por ano, porque o terreno não tinha estrada. Essa aldeia que estamos a falar de Moninhos, na freguesia de Loures, onde ainda tem a sede da empresa. A sede cooperativa do grupo de empresas. Do grupo, exatamente. Sendo uma pequena aldeia, que ainda hoje o é, como é que sente que foi o impacto que teve uma empresa com a dimensão da Luís Simões nascer e crescer ali? Portanto, certamente é uma referência, ainda hoje é uma referência para a população. Seguramente teve um impacto muito forte no desenvolvimento daquelas pessoas, daquelas famílias que dependiam provavelmente do trabalho na Luís Simões. Não só, mas também, se calhar. Não, a realidade desses tempos a gente não consegue transportá-la facilmente para os dias de hoje. Vivia-se essencialmente a agricultura, naquele ambiente. E algumas pessoas foram trabalhar para a Luís Simões, portanto, naquele contexto. Mas foram poucas as pessoas, até porque tínhamos poucos empregados. Até final dos anos 60 tínhamos poucos empregados, 10 ou menos. E por isso a interação propriamente dita com a aldeia e com os empregados da aldeia era relativamente pequena. Não era significativo. Até porque o grau de desenvolvimento havia muitas vacas, havia muito gado, havia muitas hortas, havia muita coisa
que ocupava as pessoas todas. Talvez seja aqui um fator curioso, que é 20 anos depois da primeira caminhoneta, ainda existia 3 concorrentes na aldeia, que eram 3 galeras puxadas a cavalos, que faziam concorrência à caminhoneta. Era realmente 20 anos depois, e foi nos anos 70 que deixaram de ter. Também depois, num ano, acabaram as 3. Por uma razão que ainda não percebi. Mas de qualquer forma, esse é um detalhe. A aldeia interagiu relativamente pouco. E quando começamos a crescer, interagiu mais, portanto, ainda porque crescemos os primeiros anos ali à volta na aldeia, os anos 70 e os anos 80, e isso interagiu mais e já passou a haver mais participação e mais pessoas a trabalhar e a colaborar ali, daquela aldeia e de aldeias vizinhas. Portanto. Certo. E houve ali uma interação até os anos 80. Depois dos anos 80 começou a haver outra realidade na Luís Simões e outra dispersão, e começamos a ter outra realidade. Quais é que são as recordações que guarda desse tempo? Do tempo em que ainda via os seus pais a dedicar-se ao início da empresa? Quais é que são as primeiras recordações que traz da atual Luís Simões? Talvez uma recordação que me estou a emocionar, que é de manhã sair de casa, fizesse frio ou chuva, e a minha mãe estava na horta, a tratar da horta, com o clima que houvesse, com a situação que houvesse. Já lá estava sempre. E quando alguém aparecia a pedir fosse o que fosse, ela estava sempre presente. Ela foi tudo naquela aldeia. Médica, enfermeira, parteira, dentista, tudo. Ela foi tudo naquela aldeia, para toda aquela gente. É uma referência de dádiva, de trabalho. Depois a segunda questão é, deram-nos muita responsabilidade, muito cedo. Quando digo muito cedo, muito jovens. Quando digo muito jovens, assim, na escola. Não falo nos tempos que tínhamos para trabalhar, porque não havia cá a noção de descanso cá hoje. Minha primeira semana de férias eu tinha 36 anos. Portanto, esta noção de trabalhava 7 dias por semana, e não me queixo, éramos, quiçá, mais felizes que hoje. Isso é outra das questões. Agora, o que é que me lembro? Lembro-me de ter responsabilidades para coisas que eu não fazia ideia nenhuma de como resolver. E às vezes questionava o meu pai ou a minha mãe, e ela dizia, acreditamos em ti, tu vais resolver isso. Não sei se... Assim, mas responsabilização em face. Sei lá, isso marcou-me muito. Talvez muito do que sejamos hoje venha desse tipo de responsabilização precoce. Ok. Portanto, vocês são 3 irmãos, não é? 3 rapazes. Sim. Como é que foi essa passagem? Portanto, já vi que foi muito natural, não é? Sim, natural, gradual, e não houve assim, olha, isto agora vai haver sucessão e tal. Não. Quando, a dada altura, as coisas começaram... o meu pai era um motorista de um carro, tinha um carro, conduzia um carro, e a dada altura, quando isto começou a crescer mais, já eram desempregados, e se formou essa empresa, ampliou a empresa onde nós entramos, e ele fez um pedido, quer dizer, eu quero o carro específico, que era só o mais pequenino carro que havia na empresa. E ele, durante 8 ou 10 anos, andou, que era uma Peugeot 403, uma coisa pequeníssima, e que ia fazer umas viagens, uns fretes, trazer umas peças, levar umas coisas e tal, fazia o que lhe apetecia fazer e gostava de fazer, e sempre esteve muito próximo das pessoas. Isso foi o que me marcou, de alguma forma, desse período. E essa proximidade é algo que transportam para o dia de hoje? É possível, na dimensão que hoje a Luís Simões está, em trazer ainda essa proximidade que o pai vos transmitiu? Essa questão, como é que eu dizer? Eu não tinha noção dela. Hoje tenho a noção dessa realidade, mas naquela altura não tinha a noção dessa realidade. Como também eu sou capaz de admitir que hoje não temos noção da realidade do que estamos a fazer. Certo. Certamente daqui por uns anos vamos perceber. Serão os filhos e os netos a ter. É que terão essa... Porque a gente tem que distanciar-se um bocadinho das coisas para perceber o que é que estava a acontecer. Sim, mas é diferente de ter a minha mãe fazia o comer para a família toda e para os empregados todos. E depois, quando a gente casou, as nossas mulheres também. Minha mãe foi uma mulher grande e as nossas mulheres foram determinantes para toda aquela estrutura de desenvolvimento que se propiciou naqueles anos 70, 80, 90, para dar corpo a uma coisa que podia até ter corrido mal, como tudo podia ter corrido mal. O segredo foi estes valores que a família transmitiu? Da responsabilização, da valorização, esta coisa que hoje está na moda, de que as senhoras são muito importantes e tal.
a minha mãe sempre achou que as mulheres eram importantes e não precisavam de se colocar em cima de... Ela, talvez a pessoa que até hoje eu vi, tivesse ao pé do Sr. Presidente da República ou do mendigo, ela tinha exatamente a mesma postura. Sempre a ajudar os dois. Não sei se sempre... A disponibilidade. Recordo-me, o meu pai foi condecorado com uma comenda em Santarém e a minha mãe foi, e o seu presidente era o Cavaco, e ela disse, olha, tenho que endireitar para o Cavaco, tenho que endireitar a gravata. Ok. Era o que ele estava a necessitar na altura, não é? Foi a ajuda possível. Natural. Portanto, era uma pessoa disponível sempre, preocupada com as outras pessoas. E as nossas mulheres também foram muito importantes nesta situação. Portanto, sempre tivemos esta preocupação de responsabilizar e de criar valores nas pessoas para que tivessem atitude para trabalhar em cima da solução e não em cima do problema. Isso é uma coisa... Muito bem. Passamos agora uns anos para a década de 80, porque é na década de 80 que se dá a grande expansão da empresa, ao que sai primeiro para o Porto, depois mais tarde para outras geografias em Portugal e depois para a Espanha. O que é que motiva, o que é que tinham em mente, o que é que vos impulsionava? Como é que se dá aqui esta expansão? Como tudo na vida, começou por correr muito mal. Começou por correr muitíssimo mal. E não estou a culpar nem o FMI, porque apareceu em 84 e parou a atividade em Portugal, porque as empresas eram nacionalizadas, não sei se temos ideia disto, mas o setor quase todo em Portugal relevante era nacionalizado, e os nossos clientes pararam, deixaram de pagar e deixaram de ter trabalho. Portanto, não era a expressão do Ministro das Finanças da altura, Hernando Lopes, um professor que guardo com saudade, e que me dizia, não, qual é a palavra que não entendes? Não há dinheiro. Portanto, e era preciso corrigir. É nessa altura que vamos para a Espanha. Mas nessa altura tivemos falidos, o termo mais ou menos este. Tive que ir aos bancos, renunciar à dívida, fazer essas questões naturais de uma empresa que deixa de ter condições porque não tinha recursos para poder fazer. Pagamos sempre às pessoas, sempre, mas correu mal, no princípio. Tínhamos feito uma expansão ali no final dos anos 70, com algumas inovações relevantes, dos transportes especiais de grandes dimensões, a informatização da área de... Quer dizer, não sei se temos ideia disto, mas um disco para aí deste tamanho tinha 11 megas e a gente tinha que parar a empresa toda para tirar o disco, para meter a faturação, para meter os recursos humanos, depois tirava-se o disco, metia-se o disco e tal. Estão a perceber? Outros tempos. Mas era uma rede, ainda não existia PCs, portanto era uma rede informática. E esse, junto com o dos transportes especiais, tivemos uma outra questão que foi também assim um bocadinho fora da caixa, que é, naquele tempo havia as encomendas, mandavam-se para o país em cima das caminhonetes da carreira, não sei se tem ideia, os autocarros, que iam para Trás-os-Montes ou para o Algarve, como vimos na América Latina ainda hoje, cheios de caixas em cima. Sim. Não era ir para Trás-os-Montes, era mesmo ir para Torres Vedras, ou para Alagoinhã, ou para Torres Novas, ou para Évora. Era a forma de chegar. E a Tupperware, que estava na altura aqui, agora fechou, mas na altura em grande expansão, eu conheço um tal senhor que na altura até era do mundo do cinematográfico, era ele que metia as dobragens nos filmes em Portugal. Sim. E depois distribuía, mas ele é que era o responsável da logística, quer dizer, da expedição da Tupperware. Eu conheci ele e disse, mas isto é uma confusão, os produtos nunca chegam, a gente nunca sabe onde é que ele está. Depois a gente montou uma solução, 6 meses depois estávamos a entregar o país inteiro. Nenhuma empresa fez isto. Na próxima década também não se fez, hein? Só para dar uma ideia. Portanto, saíamos fora da caixa, facilmente fora de pé, e instalávamos soluções. Mas quando vem o FMI, e achávamos nós preparadíssimos para avançar, porque havia um desenvolvimento em Portugal depois com a evolução da Revolução. Pronto, partimos. Tínhamos, o balanço não aguentava os disparates que tínhamos feito. Resultado, tivemos que conversar com algumas pessoas e uma delas disse-nos, sabem, vocês têm 2 problemas graves. Esse negócio é miserável, vocês não ganham nada com isso. Segundo, vocês não sabem nada do que estão a fazer. Portanto, são bons operacionais, mas dirigir isso é outra coisa. Bom,
obviamente, calcula que não foi nada agradável ouvir. Ouvir isso, pois não? Pois Como não. é que se dá a volta? Depois já foi isso só para contradizer? E depois deu resultado a que, entrada no ISCTE, um curso intensivo de gestão estratégica, que era, na altura, introduzido para PMEs, e lá tive eu, depois os meus irmãos também, e depois, alguns anos depois, outro curso, no técnico, e depois na AES, e depois nunca mais parou até agora. Mas para percebermos que não sabíamos, era preciso formar, estruturar, conhecer e tal. Equilibramos a empresa com a racionalidade necessária e aproveitamos a onda de crescimento da entrada da Comunidade Europeia com os pés muito assentos no chão, com grande domínio do balanço e grande domínio da tesouraria. Portanto, a tesouraria, desde esse dia, nunca mais foi uma coisa que dependesse de se temos receita ou não temos receita. Temos que pagar, a toda a gente que nos compra não temos que pagar, os prazos em que pagamos, e a tesouraria tem que gerir recursos para poder fazer isso. E ainda hoje funciona assim. Para ter uma ideia, a tesouraria funciona em Moninhos, na aldeia. Okay. Mesmo sendo uma dúzia de empresas e tendo 2.500 pessoas e estando em mais de 40 sítios na Península Ibérica. Portanto, muito bem. Funciona ali com poucas pessoas, porque está tudo digitalizado. Em relação com os bancos, tudo digitalizado. Portanto, o que quer dizer que essa passagem arrancou mal. Depois de um processo que parecia interessante, obrigou a uma correção. E a primeira grande saída foi, tínhamos ido para o Porto em 78, com uma coisa para trazer a carga para baixo, e tivemos ali um período neutro, portanto, até que se respirássemos, e depois a seguir a 86, que foi então com uma dimensão diferente, e começou-se a fazer outro tipo de atividade no Porto, em Coimbra, Faro, e para trazer os caminhões a Portugal, a Lisboa. O tema Espanha é outra realidade, portanto é outra situação. Sempre trabalhamos o mercado espanhol a partir de casa, que íamos lá vender e cobrar, portanto fui eu, e vender e cobrar, num mercado muitíssimo adverso, para o qual não tínhamos nem ideia. Eu sempre costumo dizer que é muito difícil vender em Espanha. Há as pessoas que perguntam isso, eu pergunto, já vende na Ilha da Madeira? É que se calhar experimenta vender na Ilha da Madeira para perceber se é possível ou não, porque o mercado espanhol é muito, muito diferente da realidade que conhecemos em Portugal, é outros mercados. Não é Badajoz, ou não é Madrid, ou não é Sevilha, ou não é Galiza, são realidades diferentes. Bom, nos anos 80, começamos a fazer operações para a Espanha e começamos a nos instalar em Sevilha, em Barcelona, no País Basco, no Lugo, mais tarde em Madrid, criamos uma empresa de direito espanhol. Mas um dia, para se falarmos de expansão, estava-se a viajar muita coisa na cabeça, estávamos em Paris, nessa altura, como noutras, sempre viajamos bastante. Para Europa, conhecer as oportunidades. Para conhecer concorrência, mercados, feiras. Bom. E estava em Paris e passa um vídeo, uma marca de caminhões, que era o quilómetro 92 e que mostrava o que é que ia acontecer com a livre economia de mercado numa política aberta de livre comércio dos transportes. Portanto, os transportes eram, em Portugal até os anos 90, não sei se tem ideia disto, uma coisa de congestionamento industrial em que era licenciado de acordo com interesses de outros setores. E só se havia caminhões.